Olá pessoal, aqui Rodrigo Cordeiro para mais um vídeo aqui do nosso canal sobre tecnologia e negócios. Nesse vídeo especificamente nós vamos falar sobre arquitetura corporativa, sobre SAP LeanIX. Dessa vez com uma abordagem um pouco diferente, eu quero focar bastante nos casos de uso dessa solução, no como que ela já tem gerado transformação para muitas organizações, tá? Então, se você gosta desse assunto, se você sabe também outras pessoas que têm interesse nesse assunto, eu vou te pedir para compartilhar esse vídeo. Se você gostar do conteúdo também, interaja, curta, compartilhe, ajude a esse conteúdo a chegar a mais pessoas, tá bom? Legal. Vamos lá, então. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação. E como eu disse, vai ser um pouquinho diferente, tá? De que algumas outras que você já viu. A gente vai ter aqui PowerPoint, mas eu também vou trazer um pouco do ambiente do LinaX também para a gente entender na prática como que ele funciona. A grande mensagem aqui hoje é trazer como que a arquitetura corporativa, de fato, ela apoia uma organização na sua jornada de transformação. Para isso, é importante nós percorrermos aqui uma breve jornada, tá? Então a gente vai trazer o porquê, a gente vai falar sobre arquitetura corporativa, a gente vai falar também, né, de princípios, de fundamentos aqui sobre arquitetura corporativa também, e vamos falar também do metamodelo, de como que a arquitetura corporativa ela está estruturada e onde que nós conseguimos gerar valor, né? Essa vai ser a grande proposta aqui desse conteúdo, tá? Por isso que, antes da gente chegar lá, é importante a gente entender os problemas que a arquitetura corporativa ela se propõe a resolver. Porque quando a gente não tem uma disciplina ativa e operante de arquitetura corporativa, nós temos muitas vezes grandes riscos de segurança, né? Possibilidades ali de brechas, indisponibilidades, vulnerabilidades que nós temos ali muitas vezes dentro do nosso ambiente. Outro ponto também, a conformidade regulatória, né? Se a gente não tem esse nosso inventário ali confiável de saber realmente quais são essas aplicações, se elas estão de fato atendendo os nossos pré-requisitos, isso pode ser um grande desafio também. Governança de IA, isso é um assunto que a gente vê ganhando cada vez aí mais força também, né? A IA cada vez mais, as organizações assumindo, a própria área de negócio, né? Episódio interessante, conversando com uma pessoa bem próxima aqui a mim esses dias, ele contando que lá na empresa que ele trabalha, o pessoal descobriu uma forma de fazer um dashboard usando a IA e tudo mais, e é uma empresa que trabalha muito com dados, tá? Com dados muito importantes ali e tudo mais, estratégicos, né? Só que eles estavam usando uma IA aberta, jogando esses dados ali e deixando esse dashboard disponível para qualquer pessoa, né? E aí, enfim, houve toda uma tratativa rápida ali, uma observação, mas e quando muitas vezes leva-se tempo para identificar esse tipo de problema? Então, governança de IA é um ponto bem interessante também. E os gastos excessivos de tecnologia, né? Eu converso com muitos CIOs, com executivos aí da área de tecnologia e sempre há uma pressão muito grande quando se fala de custos, né? Será que a gente fala às vezes de soluções ali com investimentos altíssimos e não é fácil, né? Muitas vezes você sustentar, né? Como que essas soluções estão de fato gerando valor, gerando transformação para o negócio. Então, a arquitetura corporativa ela se propõe justamente a atuar nesses pontos, tá? Então, eu trouxe aqui um ponto, né, também interessante, né, que o porquê que muitas vezes essas arquiteturas elas acabam acontecendo de uma forma insuficiente, uma forma ruim, né? Muitas vezes vai só escolhendo aquelas tecnologias, né? Vamos lá, a demanda ali, alguém surgiu, alguém da área de negócio levantou a mão, falou, olha, eu preciso dessa tecnologia. Não tem muitas vezes uma ação proativa, de se entender onde de fato que estão as prioridades. Muitas vezes entra em questão até questões de decisão e opinião das pessoas, né? Poxa, eu acho melhor isso ou aquele, e muitas vezes são temas muito subjetivos, né? E o que que isso pode gerar, né? Estou colocando aqui do outro lado, né? Você, de repente, investindo de forma errada, né? Você perde esse controle, porque, de novo, cada área ali puxando suas próprias soluções.
E aí começam a vir soluções muito mais profundas, né? Porque como você não tem essa base, as inovações, as novas iniciativas, elas acabam ficando muito desafiadoras, porque você não sabe exatamente ali onde você está pisando, quais são as soluções, como que elas se comunicam, quais são as integrações que já existem. Então, a mensagem aqui é que muitas vezes esse contexto caótico, ele não nasce de uma decisão, né? Vamos fazer uma arquitetura totalmente caótica. Mas justamente a falta de uma decisão mesmo, de um direcionamento ao longo do tempo, acarreta nesse ambiente tão caótico que a gente vê muitas vezes em grandes empresas, grandes, pequenas e médias empresas, não é mesmo? Olha só, alguns números aqui, tá? Que são médias aí de grandes empresas, tá? Tem algumas fontes ali. Número de aplicações, olha só, em grandes empresas aqui enormes, tá? Mais de 900 aplicações em média que sustentam e suportam o negócio ao redor do mundo. Quando você fala de empresas globais, por exemplo, né? 15% das organizações racionalizam o portfólio com regularidade. É um número tanto quanto pequeno, né? É uma pequena parcela que tem essa rotina de entender realmente o que está duplicado, o que eu não preciso mais, tudo mais. É, 66% rodam o core em aplicações legadas, né? Mais de 60% também usam funções de contato com o cliente. Olha só, e outro ponto interessante também. E mais de 4 milhões aí, né, de violação é o custo médio global de uma violação de dados nos Estados Unidos. O valor chega a 10 milhões. Olha só o risco que muitas vezes está exposto aí também uma organização, né? E aí agora a gente começa a trabalhar um pouquinho numa direção, né? Como que a gente sai desse contexto caótico, desses riscos, desses impactos todos que a gente percebe muitas vezes nas organizações, por uma direção de uma arquitetura corporativa bem estabelecida, bem fundamentada. Primeiro ponto que é importante é quebrar um certo estigma que existe do passado, um rótulo de que a arquitetura corporativa é apenas ali algo que existe no mundo acadêmico, sabe? Que é aquela coisa que no mundo prático não funciona. Porque muitas vezes o arquiteto corporativo, ao longo do tempo, era visto só como alguém ali para, como se fosse um vigilante ali, olha, isso entra, isso pode passar, isso não pode passar, mas nunca algo propositivo de fato. Então a organização não via com bons olhos, né, esse trabalho. Então sair desse estereótipo é um ponto muito importante. Adotar um metamodelo, ter realmente ali um princípio, um relacionamento, uma estruturação que te ajude a catalogar todo o seu portfólio, não só de tecnologia, mas de estratégia, de negócios, de integrações, de dados, de infra, né? Você ter esse metamodelo estabelecido, definir um objetivo do programa. Você precisa entender o porquê que de fato você quer uma arquitetura corporativa, onde você quer chegar, qual que é o grande ponto que você vai buscar com todo esse esforço. E começar, né, no ponto 4 ali, entendendo ali onde você está hoje, qual que é o seu contexto atual, quais são os seus desafios, onde você se encontra hoje. Então, esse é um caminho, uma jornada. E é justamente aí que entra a solução do SAP LeanIX, que não é a única, mas é a solução aí, segundo o próprio estudo do Gartner ali, considerada a solução mais bem posicionada dentro de arquitetura corporativa, justamente estabelecendo um metamodelo proposto, que está aqui, né? Que é lógico, ele pode eventualmente ter seus pequenos ajustes, mas ele é muito bem estabelecido, com uma camada estratégica onde você tem os grandes objetivos, as grandes iniciativas, agrupa as tecnologias em camadas ali como plataformas também, arquitetura de negócios, onde você tem um conceito chamado capacidade de negócio, que a gente vai explorar um pouquinho mais adiante aqui, tá? Mas é o como que, de fato, a sua organização gera valor para o cliente final, para os acionistas, para os stakeholders como um todo, uma camada de aplicação e dados, então como que essas aplicações sustentam essas áreas de negócio, como que elas geram valor de fato, quais são as integrações, as interfaces, quais são os objetos de dados, e uma arquitetura técnica que sustenta essas aplicações, como que elas estão distribuídas, né, na nuvem, on-premise, aonde que elas estão estabelecidas,
quais os ciclos de vida dessas tecnologias que sustentam essas aplicações. Então, todas essas setinhas aqui demonstram o relacionamento que cada item aqui tem uns com os outros, né? E aí isso traz uma série de insights, que é muito disso que a gente vai ver aqui nessa jornada, tá? Eu quero vir aqui um pouco pro LinaX para também ajudar você a visualizar. Então, quando a gente olha aquele metamodelo, a gente percebe que é justamente a forma como aqui dentro do LinaX os elementos eles são cadastrados, são organizados, tá? Você pode, eventualmente aqui, se você... Normalmente, quando a gente chega num cliente, eles têm algumas... boa parte é exagero, mas algumas dessas informações já numa planilha Excel, no SharePoint, em algum repositório. E o primeiro passo é trazer essas informações para cá, através de uma carga simples mesmo. Você consegue também fazer inputs manuais. E você tem como fazer integrações também, trazer essas informações aqui para dentro do seu inventário através de integrações. Por exemplo, se você tem um CMDB como ServiceNow, você tem uma base onde você organiza e gerencia suas integrações, você consegue trazer essas informações para cá e manter essas integrações ativas, inclusive, mantendo o seu inventário sempre vivo, com base no que de fato existe ali dentro do seu landscape, da sua arquitetura corporativa como um todo. Então, cada uma dessas fichas aqui, a gente chama de ficha informativa, fact sheet, representam um desses elementos que são agrupados em uma daquelas caixas que a gente mostrou ali do metamodelo, tá? Então você, de novo, né, que para quem está tendo um primeiro contato aqui, né, com o SAP LeanIX, entenda que cada elemento aqui ele vai ter uma ficha única e nessa ficha você vai trazer uma série de informações para cá. Aquilo que você já tem, você já vai carregar inicialmente. E depois você vai enriquecendo essas informações com base na colaboração, através de pesquisas que você faz dentro do próprio LinaX, através de catálogos que a própria SAP LinaX disponibiliza. Então, por exemplo, o ciclo de vidas de algumas tecnologias já são disponibilizados pelo próprio catálogo aqui da SAP, quando a gente fala de tecnologias, de componentes de tecnologia que são globais, que são bastante conhecidos, e aquilo que é seu mesmo, você vai imputar esse tipo de informação aqui também, tá? Tem muitas opções, muitos campos, você não vai começar preenchendo tudo isso, você vai começar de uma forma simples e vai crescendo através da própria disciplina de arquitetura corporativa. O que a gente percebe na prática nos clientes que têm utilizado, investido na SAP LeanIX, é que na medida em que eles têm essa solução, a disciplina de arquitetura corporativa ela passa a ser uma consequência, porque justamente a solução ela vai te chamando a criar essas dinâmicas, esses ritos que são necessários para você estabelecer uma boa arquitetura corporativa, tá? Só uma primeira visão, né? Mas voltando aqui para o nosso PowerPoint, tá? Então, por que que é importante, né, quando a gente vê aqui as planilhas, né, e essa arquitetura corporativa, né, Enterprise Architecture, sempre que a gente vê esse EA aí é isso, tá? Então, por exemplo, quando você usava muito ali as planilhas, os slides, eles ficam muitas vezes desatualizados, né? Fazer um diagrama, eu uso o Dry.io, eu faço um diagrama ali, e aí, de repente, eu faço, gero um PDF que daqui a pouco fica esquecido também, né? Existem outras soluções também de arquitetura corporativa, mas que normalmente são mais complexas, não tem essa interface tão convidativa como eu mostrei aqui agora, que o SAP LeanIX ele procura se posicionar justamente como essa plataforma mais moderna, atual, uma experiência muito colaborativa. Então tem ali, por exemplo, esse metamodelo que eu mostrei, né, que já é muito evoluído, né, desde que eu comecei a trabalhar com o SAP LeanIX, eu vejo as evoluções que esse metamodelo vem tendo. Você consegue gerar valor em um tempo muito curto. A gente tem casos ali de clientes que com 12 semanas já conseguiram identificar oportunidades poderosíssimas de geração de valor, mesmo dentro do seu ambiente, tá? Tem muitas opções de integração, muitas que já estão prontas e outras que são disponibilizadas através de APIs. Você consegue integrar aí com muita coisa, tá? E ele tem capacidades já de inteligência artificial muito interessantes que estão embarcadas dentro
Muito bem, vamos lá. Voltando aqui então, como que a gente sugere, né, essa jornada aí, né, esse formato da arquitetura corporativa, lembrando, tá, que a ferramenta, o SAP LeanIX e a disciplina arquitetura corporativa, quando juntas, aí é que a gente tem realmente essa grande geração de valor para o negócio, tá? Quando a gente fala aqui de mapear as capacidades de negócio, como eu comentei anteriormente ali no metamodelo, entender de fato como que a sua organização hoje está gerando valor para o negócio. Eu sei que esse é um tema ainda que muitas vezes, quando nós abordamos, e eu percebo em algumas salas, alguns eventos, reuniões que eu participo, esse tema, às vezes, da geração de valor, embora seja muito falado, muitas vezes ainda não é tão bem trabalhado no mundo real, né? Mas imagina o como é importante você ter essa perspectiva. Então, a arquitetura corporativa, ela vai sair daquele contexto reativo de muitas vezes buscar assim, poxa, precisamos de uma tecnologia mais barata, né? Porque quando você olha a tecnologia apenas e tão somente como um custo, a única forma de você ter alguma evolução é encontrar uma tecnologia mais barata, você pagar um valor menor, né? Agora, quando você percebe que a tecnologia é um potencializador para suas capacidades de negócio, aí você muda o foco. Dei esse exemplo recentemente num evento que eu participei. Imagina um contexto em que você tem uma visão mais tradicional de só olhar o custo, né? Então você vai olhar, poxa, essa aplicação aqui ela custa 1 milhão e eu consegui encontrar uma outra que custa 800 mil. Ah, tá bom, poxa, eu vou ter um saving, né, no custo das aplicações de 200 mil. Legal. Só que quando você olha sobre capacidades de negócio, você percebe que, por exemplo, essa aplicação atual, ela consegue sustentar uma atividade de negócio ali, mantendo um determinado padrão, um determinado resultado de vendas, por exemplo, tá? Ou de gestão dos custos, enfim, algum output, algum resultado da organização. E aí aquela outra aplicação que você vai economizar 200 mil, ela vai ser mais deficitária, ela não vai ajudar e ela vai piorar aquela atividade que a área de negócio faz. Mas vai piorar gerando ali, por exemplo, um custo de 500 mil. Então, perceba, se você está olhando só para o custo da aplicação, você imagina que você ganha se você sai de uma aplicação de 1 milhão para uma aplicação de 800 mil, né? Você vai pagar menos. Mas quando você olha para a organização, você tá trazendo uma aplicação, essa redução do custo de aplicação, custo da aplicação, você vai perder muito por conta do resultado do negócio que vai ser muito pior. E isso acontece demais, tá? Quando a gente só está olhando por um lado somente por um lado da conta ali, nós corremos esse tipo de risco. Então, mapear as capacidades de negócio é justamente importante por isso. Você sabe quais são as atividades, como que elas estão performando, quais são os pontos vulneráveis, e aí você não vai partir só olhando para o custo da aplicação, embora isso seja muito importante também, mas você vai olhar para áreas onde a tecnologia pode aumentar, gerar mais valor para o negócio. Isso muda muitas coisas, tá? Construir um inventário de aplicações, e aí você ter todo esse mapeamento, como que essas aplicações suportam essas capacidades de negócio, quais são essas aplicações, como que elas estão performando também, estão indo bem, não estão. E aí você vai garantir essa completude aí da qualidade, e aí é a jornada que vai ser constante, tá? E isso você vai fazer através, por exemplo, de pesquisas, muita colaboração, envolvimento da área de negócio, por exemplo, inputs de várias áreas vão transformando a sua arquitetura corporativa em algo sustentável, tá? Aqui é o ponto, né? Capacidade de negócio eu falei tanto, mas ainda é um termo que há um certo desafio de entender, tá? A capacidade de negócio, ela se refere ao que uma empresa faz. O que uma empresa faz. Ou, por exemplo, a empresa, ela para uma indústria que faz chinelos, né? Exemplo que meu amigo João Seco sempre gosta de fazer. É uma grande empresa que faz chinelos, né? O que que ela faz? Ah, ela compra matérias-primas. Ah, ela produz, ela tem que produzir esses produtos. Ela tem que distribuir esses produtos. Ela faz também
pesquisas de mercado para entender como que o mercado está. Então, isso é o que a empresa faz. De certa forma, um pouco abstrato, por isso que a capacidade de negócio às vezes é um pouco difícil de explicar, mas ela é o que a empresa faz. O processo é o como a empresa faz. E muitas vezes a gente mistura essas coisas, mas elas são bem diferentes, tá? O como a empresa faz. Então, como que essa empresa ela compra matéria-prima? Pode ser que hoje ela compre através de rodando o MRP, depois enviando os pedidos para o fornecedor, e daqui a pouco não, ela não vai mais fazer isso, ela já vai simplesmente automatizar esses pedidos aí, não vai ser de alguma outra forma. O como o processo acontece, ele muda muito frequentemente com as inovações, com as novas tecnologias. O que a empresa faz, ele não muda tão frequentemente assim. Então, a arquitetura corporativa vai olhar muito para a capacidade de negócio como o alvo para melhorar. Eu quero melhorar o como eu faço essas atividades. Então, quais são essas atividades que o meu como hoje, né, o resultado que eu tenho daquele processo ali não são tão bons assim, é onde eu vou priorizar. Talvez mexendo no meu processo, talvez mexendo nas minhas aplicações, né, nos sistemas que eu utilizo. Então, esse é muito o ponto aqui da arquitetura corporativa, tá? Indo para casos de uso, tá? Então, o primeiro caso de uso, que inclusive é a geração de valor mais rápida que a gente tem ali no SAP LeanIX, é a racionalização de aplicações. Então, imagina ali, né, que a gente mapeou essas aplicações, viu quais são as atividades de negócio que utilizam, as capacidades de negócio que utilizam essas aplicações, buscamos uma perspectiva tanto técnica quanto funcional, ou seja, então para cada aplicação eu tenho um ponto de vista, por exemplo, como que essa aplicação ela performa do ponto de vista da equipe de tecnologia mesmo. Quanto que a equipe ali entende que, poxa, ela tem uma performance boa, nós temos equipes aqui que conseguem, que conhecem bem essa solução, temos de repente o custo, né? Eu posso trazer também para essa equação. Mas enfim, eu posso trazer a perspectiva técnica e também a perspectiva funcional, que é da área de negócio. Então, como eu falei ali, compra de matéria-primas. Como que a equipe que faz a compra desses produtos hoje avalia essa mesma aplicação? Como que eles entendem ali se ela é uma aplicação intuitiva, se ela é fácil de utilizar, se quando chega um colaborador novo, rapidamente ele é treinado, ele consegue utilizar. E desse mix de perspectivas, tanto funcionais quanto técnicas, você vai criando uma classificação que o Gartner chama de time, tá? Que são esses quatro quadrantes que estão aqui na minha tela. Então imagina uma aplicação que tem um excelente fit, tanto funcional quanto técnico. Ela é muito boa para TI, muito boa para o negócio. É uma aplicação que você vai investir cada vez mais nela, né? Evoluí-la, talvez trazer buscar novas funcionalidades, mas ela está muito boa. Você vai só investir nessa tecnologia. Em contrapartida, uma aplicação que tem um fit funcional e técnico muito baixo, ela pode estar numa lista sua de eliminar, para você priorizar a busca de um substituto, entender no mercado, poxa, essa aplicação, ela na consistência, na condição dela, na concepção atual, não faz sentido. Eu deveria buscar eliminar. Como também algumas que você vai buscar migrar, outras que você tem que tolerar por algum motivo, né? Às vezes tecnicamente elas são boas, mas para a área de negócio não atendem, até que você tenha uma evolução daquele produto. Voltando aqui para o nosso LeanIX, eu até deixei aqui, tem alguns relatórios, né, onde a gente consegue visualizar isso de uma forma bastante intuitiva. Então, esse portfólio application aqui, application portfólio, perdão, você consegue justamente, uma vez que você preenche, né, lembra que eu mostrei lá nas fichas do inventário das aplicações, e você preenche todo esse fit funcional, fit técnico, através de pesquisas, através de inputs que você consegue criar e customizar dentro do seu ambiente, você vai ter uma resultante aqui, né? E ele cria uma matriz aqui bem interessante também, onde você consegue entender, por exemplo, os grupos que você vai priorizar mais para investir mesmo naquelas aplicações e, em contrapartida, os grupos também que você vai, de certa forma, priorizar aí nos seus planos ali como aplicações que você precisa, de alguma forma, ter no seu radar ali para eliminar, substituir enfim, tá? Então, esse é um exemplo ali daquele caso de uso que eu mostrei aqui no PowerPoint, tá?
Continuando aqui, um outro caso bem interessante também, a gente comentou aqui no começo sobre desse vídeo, né, sobre a importância de você entender também a exposição, os riscos que você tem muitas vezes. Qual o ciclo de vida dessa aplicação ou da tecnologia que sustenta essa aplicação também? Se de repente essa aplicação aqui ela sai do ar, né? Qual o impacto que tem para o negócio? Isso é uma pergunta que muita gente não sabe às vezes responder. Poxa, e às vezes está tratando todas as aplicações da mesma forma, né? E às vezes tem aquela aplicaçãozinha que não aparece tanto, mas que no dia que ela trava, no dia que ela sai do ar, ela para o negócio como um todo. Ela gera maior repercussão. Então, você ter essa gestão, tanto dos riscos de obsolescência, mas os riscos também. Um caso que a gente até uma vez gravou um podcast, falou um pouquinho sobre esse caso, de algumas empresas que às vezes têm aquelas crises, né? Aquelas crises enormes e tudo mais. Como reagir muitas vezes, como saber entender, né, através dos diagramas ali rapidamente quais são as áreas afetadas, e melhor do que isso, qual o plano de ação, onde que eu consigo fazer um recorte para tentar entender o que está de fato gerando aquele problema. Então, quando você tem uma arquitetura corporativa robusta, bem estabelecida, você consegue, através dos relatórios, através dos catálogos de ciclo de vida também, que é bem interessante, algo que a própria SAP Linux disponibiliza também, isso é atualizado frequentemente. Então, imagina ali, poxa, essa aplicação aqui, ela está nesse componente de TI aqui, que eu nem tava no meu radar aqui, eu nem sabia, mas o ciclo de vida dessa tecnologia vai acabar daqui a alguns meses, então eu preciso fazer alguma coisa. Então você consegue criar uma série de alertas e gerenciar esse tipo de informação também ali dentro do LinaX, tá? Voltando aqui, inclusive, então temos, né, de novo ali relatórios que ajudam muito rapidamente você a identificar esse tipo de informação, entendendo ali. Então, imagina aqui, por exemplo, quais são as minhas aplicações que já estão ali no fim do ciclo de vida, e aí você consegue avaliar, né? Aqui está por categoria de tecnologia, mas eu quero ser, sei lá, de repente saber as minhas aplicações aqui. Poxa, essa aplicação eu já sei que tem duas tecnologias ali que estão com um ciclo, já estão com um fim de ciclo de vida, né? Então, essa aplicação aqui, como que ela está sobrevivendo, né? E aqui, lógico, é um ambiente de demonstração teórico, mas imagina no ambiente real o quanto de insight preventivo que você certamente vai poder tirar de uma solução como essa, tá? E um terceiro caso também bastante importante aí, né? A modernização das aplicações e a transformação como um todo, né? A gestão da sua transformação. Você tá de olho ali na sua estratégia, você consegue ter critérios que te ajudam a tomar decisões importantes. A gente conversa com muito cliente que fala que quando chega na época de planejar as grandes iniciativas do próximo ano, dos próximos anos, acabam indo de verdade ali por critérios arbitrários, assim, sabe? Sei lá, quem gritou mais, ou vamos jogar os dados aqui e escolher uma aplicação. Não está muitas vezes conectado com a estratégia da organização ou com os principais pontos de dor também, né? Como que essas aplicações estão dependentes uma das outras, por exemplo, como que elas estão conectadas também, qual a minha arquitetura-alvo. Então, isso é um tema muito importante na arquitetura corporativa. Eu quero construir algo novo, né? Eu estou nesse cenário, eu quero construir esse algo novo. Qual que é a minha jornada para essa transformação? O que que eu preciso fazer? Qual o ponto cego que eu consigo evitar para não só perceber esse problema muito tarde, né? Às vezes estou próximo de um go live e aí eu percebo um ponto cego que eu não tinha percebido, né? E criar esse roadmap, ter a visibilidade desse roadmap. E para isso é fundamental você ter essas bases muito bem estabelecidas, que é justamente o que o LinaX ele vai proporcionar, trazendo essas bases de informação de uma forma muito clara. Aqui a gente tem, por exemplo, né, dentro das próprias iniciativas aqui, então as iniciativas elas podem ser, por exemplo, os projetos, né, os programas, as ideias, mas imagina ali ó, que você consegue aqui através do LinaX, construir as transformações que você planeja ali. Então, poxa, eu
eu quero, por exemplo, eu vou precisar substituir tanto essa aplicação por uma outra, eu vou precisar descomissionar essa aplicação. O que que eu preciso fazer aqui? Eu quero descontinuar, eu quero desativar, eu quero introduzir uma nova interface, eu quero fazer um combinado de algumas coisas aqui. E na medida em que você utiliza esse recurso, você vai construir. Lembra que eu falei, você tem a sua arquitetura atual e está construindo a sua arquitetura futura. Você vai conseguir avaliar e simular esses cenários todos aqui, entendendo, né, quais são as dependências, o que que muda de fato, e como que você se prepara de uma forma muito estruturada para essa transformação, tá? Então, aqui são alguns pontos, né, interessantes quando a gente fala, como eu disse aqui, desse caso de uso de modernização, tá? Não são os únicos, mas são os casos aí bastante importantes. Legal. Dito isso, e caminhando mais para o final aqui, tá? Como que tem sido, né, Rodrigo? Legal, a gente já tem cliente utilizando, tem bastante cliente, o mercado vem crescendo bastante, tá? Sobretudo no Brasil, nos últimos meses e anos, um aumento de clientes novos. Nós tivemos aí o privilégio de trabalhar com o pessoal da Ipiranga, da arquitetura corporativa deles, tá? Isso virou um case público, né? Temos um vídeo aí que eu vou deixar o link desse vídeo aqui nesse vídeo aqui para você acessar. E foi um caso bem interessante ali. Então, eles identificaram muitas oportunidades, continuam utilizando a ferramenta, evoluindo. Hoje, a prática de desenho ali dos diagramas e tudo mais, tudo acontecendo ali dentro do SAP LeanIX, tá? Depois é um vídeo curto, eu vou deixar o link ali, você acompanha com mais detalhe, ouvindo o próprio cliente falando da experiência dele com o LeanIX e com a Numen em si, tá? Legal. Então, aqui só um ponto, né? A gente, embora que o nosso foco foi falar do SAP LeanIX, e você consegue sim fazer muito do que eu mostrei aqui, foi só no LeanIX, mas só um ponto interessante, tá? Também vai super bem, como por exemplo no caso da Ipiranga, eles adquiriram as duas soluções, então você consegue potencializar ainda muito mais quando você tem o LeanIX na camada da arquitetura corporativa e o Signavio como na sua camada de arquitetura de negócios. Essas duas soluções elas têm uma integração muito madura, muito prática, que permite aí possibilidades muito interessantes, tá? Bom, sugestões aí, né, de como avançar. Então, o primeiro ponto é realmente começar entendendo ali o seu contexto atual, olhando, né, olhando para uma solução como essa daqui, e pensando já, imaginando como que você encaixa as informações que você já tem, e se você não tem todo esse portfólio de informações que eu mostrei aqui, tá tudo bem, tá? A grande parte das empresas não tem num primeiro momento mesmo. Mas levantar aquilo que você já tem de alguma forma, isso é um passo inicial. Depois, indo para a fundação mesmo, criando aqueles mapas de capacidade, como eu mostrei, criando e os relacionamentos, né, integrando essas aplicações com as atividades de negócio. Ter um primeiro caso de geração de valor, que é o time que eu mostrei ali. Então, uma vez que você traz essas aplicações, relaciona ele com as atividades de negócio que utilizam aquela aplicação, faz esse assessment do time, de fit funcional e fit técnico. Isso já vai te ajudar, por exemplo, ali a identificar aplicações que devem estar no seu radar, com uma substituição, eventualmente. E depois uma continuidade, tá? Aí a grande geração de valor da arquitetura corporativa ela vai acontecer quando isso se torna uma melhoria contínua, algo que é perene dentro da sua organização, tá? E ficando aqui no final, né, se você acompanhou esse vídeo até aqui e você olha para a sua organização, você entende, poxa, eu quero começar a avaliar uma ferramenta como essa, eu queria avaliar o apoio da própria Numen aí nessa jornada, nos envolva, tá? Chame a Numen, entre em contato com a Numen aqui. A ideia é nós fazermos, né, uma primeira sessão ali com vocês, né, reforçando aqui o que a solução pode oferecer, ouvindo um pouquinho aí dos principais casos de uso aí, as principais dores que existem, como que vocês estão hoje, né, preparados, o que que vocês já têm disponível, esse assessment de tentar entender aí com você o que que você já conseguiria muitas vezes ali gerar, né, de valor de uma forma, com um prazo menor, né?
e apoiar vocês numa construção de um business case mesmo, né? De ganhos aí quantitativos, qualitativos, como que essa solução, de fato, ela vai te apoiar na transformação da sua organização, tá? O licenciamento do LeanIX, ele é sempre com a SAP, mas nós, como parceiros SAP, nós fazemos também toda essa intermediação, apoiamos, mensuramos com vocês ali dentro da sua realidade e apoiamos nessa implementação, nessa jornada de implementação e geração de valor, tá? Acho que a grande mensagem que eu quero deixar aqui é essa. O LeanIX não é uma ferramenta por si só, ela vai fazer, ela por si só vai gerar a transformação, né? Na medida em que você aplica, usa o caminho que ela propõe, percorre esse caminho e percorre tudo aquilo que se propõe ali na ferramenta, aí você consegue sim, com esses olhos, na geração de valor da organização, conduzir essa transformação de uma forma ordenada, de uma forma cadenciada também, né? E monitorando os ganhos que você vai tendo ao longo dessa jornada. Então, fica aqui o convite, tá? Entre em contato, tem aqui meu LinkedIn, tem meu celular, tem meu e-mail, mas entre em contato conosco na Numen e vamos junto nessa jornada com a arquitetura corporativa e SAP LeanIX, tá bom? Se você gostou, de novo, te peço, compartilha esse vídeo aí, divulga também e estamos juntos aí nessa jornada. Muito obrigado.